Eleições 2016. Na reportagem de hoje da série especial, você vai ver as responsabilidades dos municípios na área da mobilidade urbana. E você vai ver também: o Programa Nacional de Alimentação Escolar estimula hábitos saudáveis nas escolas públicas do país. Termina essa semana o prazo para envio de propostas de alterações no Estatuto da UFOP. E hoje é dia de você conferir as vagas de emprego abertas em Ouro Preto e Mariana. Olá! Em 2015, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, teve um orçamento de quase 4 bilhões de reais. 30% desse valor foi investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. A medida serve para estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades, ao mesmo tempo em que busca criar hábitos de alimentação saudável nas escolas públicas. O repórter Felipe Barbosa conversou com o coordenador do SECANI, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição da UFOP, responsável por ajudar a desenvolver o programa aqui no estado. Confira. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem o objetivo de estimular hábitos saudáveis na alimentação, desde o ensino infantil até a educação de jovens e adultos. E para falar um pouco mais sobre o programa, eu converso agora com o professor da UFOP e coordenador do SECANI, Hélio Bonomo. Professor, quais são as ações aqui na região do programa? Bom, na região você tem um número expressivo de escolares que fazem uso da alimentação escolar nessa perspectiva mais atual, né? Uma perspectiva de uma alimentação que seja considerada como direito humano e com alimentos prioritariamente da região. Então, os gestores municipais, por meio do trabalho dos nutricionistas, têm articulado com os agricultores familiares, principalmente, para parte dessa alimentação ser comprada da agricultura local, da agricultura regional, preservando e com isso o hábito da própria região e alimentos que circulam menos, né? Alimentos prioritariamente sem agrotóxicos, alimentos que já vêm das origens das famílias. Professor, qual a importância de discutir a alimentação escolar? A alimentação escolar, pensando em Brasil, tem mais ou menos 43 milhões de escolares, né? Se for pensar na região, tem um número significativo. A escola hoje, no Brasil, ela oferece alimentação a um quarto quase da população. Então a alimentação ela serve tanto para fornecer uma alimentação adequada para o desenvolvimento psicossocial, né, diminuir repetência, o desenvolvimento e crescimento dessas crianças, quando criança ainda, mas também para os jovens e para os adultos, mas notadamente ser um espaço de promoção de hábitos saudáveis de vida e hábitos saudáveis alimentares. Qual é o papel da universidade dentro do programa? Na universidade nós achamos fundamental o SECANI, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que está na Escola de Nutrição, mas como também as pró-reitorias, e mais especificamente a pró-reitoria de extensão, de servir como um elo de diálogo entre quem produz alimentos saudáveis com quem compra alimentos saudáveis, né? Então, por meio de projeto de extensão, por projeto de pesquisa, a universidade pode ser uma grande articuladora dessa relação. E a universidade tem essa credibilidade, e eu acho que o SECANI e a pró-reitoria de extensão já tem feito, mas pode continuar fazendo muito mais. Muito obrigado, professor. E para saber as ações do Programa de Alimentação Escolar, é só acessar o site fnde.gov.br. Já para saber das ações do SECANI, basta acessar o endereço secaniufop.blogspot.com.br. E essa é a última semana para que professores, alunos e servidores da Universidade Federal de Ouro Preto enviem propostas de alteração nos textos dos artigos 9 até o 81 do Estatuto da UFOP. Essas alterações vão ser discutidas na próxima Assembleia Estatuinte, que vai ser realizada nos dias 18 e 19 de outubro nos 3 campi, Ouro Preto, Mariana e João Molevade. As propostas devem ser encaminhadas até o dia 18 de setembro, por meio de um formulário disponível na página da UFOP. É preciso estar logado em uma conta do Gmail para que as sugestões sejam enviadas. A última Assembleia Estatuinte aconteceu no dia 5 de julho. Nela foram aprovadas mudanças nos artigos 1 ao 8. Após a realização dessas assembleias, as alterações propostas são encaminhadas ao Conselho Universitário para que sejam aprovadas.
Confira agora as vagas de emprego abertas na região. O Cine Ouro Preto oferece uma vaga para fisioterapeuta. Para concorrer, é preciso ter curso superior completo em fisioterapia. Os interessados precisam comparecer ao Cine de 8 da manhã às 4 da tarde, levando documento de identidade, CPF e carteira de trabalho. Outras informações pelo 3559-3321. O Cine Mariana oferece uma vaga para cartazeiro. Para se candidatar, é necessário ter 6 meses de experiência. A oportunidade está disponível somente para moradores de Mariana. Outras informações pelo 3558-2001 ou 3557-3547. E o Cine Mariana também oferece uma vaga para técnico agropecuário. Para concorrer, é necessário ter o curso técnico na área, 6 meses de experiência e carteira nacional de habilitação na categoria B. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse maisemprego.mte.gov.br. E essa semana o Plano Aberto dá continuidade à série especial sobre as eleições municipais. Hoje nós vamos falar de mobilidade urbana, que é de responsabilidade dos municípios. De acordo com a Lei Federal 12.587 de 2012, as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes devem planejar e executar um plano de mobilidade urbana que permita a acessibilidade e a integração entre os diferentes tipos de transporte. Aqui em Ouro Preto, a efetivação desse plano esbarra ainda na necessidade de preservação do patrimônio histórico. A reportagem é do Felipe Barbosa. Organização do transporte coletivo, acessibilidade, infraestrutura de ruas e calçadas, sinalização e segurança no deslocamento das pessoas fazem parte da mobilidade urbana. E tudo isso é pautado por meio de uma legislação específica, o Plano Municipal de Mobilidade. O Plano de Mobilidade Urbana ele é um plano setorial, né? Então ele nasce da Lei Orgânica do Município, que pode ser chamada de uma Constituição Municipal, é a lei principal. Dela vem indicação para o Plano Diretor Municipal e dentro desse Plano Diretor, no capítulo 7, especificamente de Ouro Preto, a gente tem a indicação da construção do Plano de Mobilidade Urbana. Então ele é um plano que deriva de leis federais, né, e acaba sendo um plano que se transforma num projeto de lei, posteriormente numa lei municipal. Todas as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes deveriam ter criado um plano de mobilidade até 2015. Mas, segundo o governo federal, apenas 5% dos municípios cumpriram essa meta. Ouro Preto está entre as cidades que conseguiram escrever o plano dentro do prazo, mas isso não significa ações concretas, já que o documento ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores e transformado em lei. Hoje, os 7 relatórios que compõem o plano já estão disponíveis no site da Prefeitura e entregues, né? No último relatório, que é o relatório 7, a gente tem a minuta de lei, a proposta de minuta de lei já colocada no relatório, mas ela não foi levada para votação. Então, ele está construído em sua totalidade, já disponível para a população, mas ainda não aprovado. Além da espera na aprovação do plano, que ainda não tem data para ser votado pelos vereadores, a cidade de Ouro Preto lida com um grande desafio, o de atender às demandas da mobilidade sem colocar em risco a preservação do patrimônio histórico. Primeiro é a condição topográfica da cidade. A cidade foi construída, ela foi erguida, ela se delineou, ao longo dos séculos XVIII e XIX sob uma estrutura topográfica, sob uma situação de relevo que não é propícia à implantação da própria cidade. Mas aí é uma condição histórica da cidade. Então tem que enfrentar essa questão da topografia aí, com qualidade de projeto, até onde a topografia também permitir. A outra é a questão do tombamento. A questão da preservação da história da cidade. Quer dizer, as intervenções dentro dessa área não podem acontecer sem intervenção, sem aprovação prévia dos órgãos competentes. As discussões em torno da mobilidade urbana ficam mais claras quando alguém com algum tipo de dificuldade de locomoção resolve sair de casa. É o caso da moradora do bairro Balquicita, Eneida Reis. Você tem um volume de veículos muito grande nas ruas, você tem ruas muito irregulares, você não tem um transporte público adequado, você tem ainda calçadas que não te dão condição de você estar transitando, você não tem adaptação para você estar entrando num comércio, por exemplo. A questão também de motoristas que não respeitam, fingem que não te veem, muitas vezes até jogam os carros para cima da gente, para intimidar. A gente não tem aqui, principalmente no meu bairro, costume de ver com muita frequência
guarda municipal, a não ser em épocas que acontece algum tipo de problema, a gente reclama. Eles ficam por uns dias e depois somem. Os problemas enfrentados pela Eneida resumem as dificuldades de cerca de 13 mil pessoas que vivem com algum tipo de deficiência em Ouro Preto, segundo dados do IBGE. A Eneida sabe da responsabilidade de quem poderia amenizar os problemas de tanta gente. O ponto principal que eu acho é que os gestores públicos aprendam a cumprir lei. Claro que a gente sabe que gestor nenhum vai fazer por onde cumprir em 100%. Mas se começar, já ajuda. E na próxima reportagem da série Eleições 2016, você vai ver quais são as responsabilidades dos municípios na área da saúde. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.